Ezekiel Elliott está suspenso! É mentira! E no episódio de hoje vamos falar dos próximos passos dessa saga do STJD americano, o que fazer para segurar essa barra que é gostar do Aaron Rodgers, e também vamos falar sobre o senhor Bill Belichick e por que ele odeia você e seu time de fantasy. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Arthur Murta e você é muito bem-vindo no canal A Fantasia do Futebol. Olha, já nos aproximamos da metade da temporada regular do Fantasy e a saga para montar aquele time competitivo, né, que vai chegar brigando nos playoffs continua. E aqui no canal A Fantasia do Futebol eu tento ajudar você a montar um time cada vez mais forte, mais competitivo para chegar lá e buscar esse título. Então, se você não está inscrito no canal, não perca mais tempo, já clica aí no botão de se inscrever, no sininho de notificação para você receber o aviso assim que sair um vídeo novo, não perder tempo e chegar forte na sua liga aí. Vamos então para os temas de hoje, começando por um que me deixou imensamente chateado no domingo. Aaron Rodgers. Mais uma semana doída para os fãs de NFL, né? Mais um craque caindo por lesão e infelizmente não deve voltar esse ano. Rodgers quebrou a clavícula, né, que é esse osso aqui do ombro, e vai precisar de cirurgia agora para consertar. Ele já tinha fraturado a clavícula também em 2013, e naquela ocasião ele ficou 7 jogos de fora, mas foi do ombro esquerdo, né, não é o braço que ele usa para passar a bola, então dessa vez é um pouco mais complicada, e 7 jogos ele não volta de jeito nenhum. Da outra vez também ele nem precisou de cirurgia, né, agora já é um processo um pouco mais demorado. E o que fazer quanto a isso no Fantasy, né? Bom, há uma chance mínima dele voltar no finalzinho do ano, voltaria a tempo dos playoffs do seu fantasy. Se você tiver uma vaga do Injury Reserve aí na sua liga, você pode arrastar ele pra lá, né, deixar ele quietinho lá e talvez colher um fruto aí no final do ano. Se sua liga for keeper, você nem pensa em cortar ele, você deixa ele guardado lá. Mas em ligas redraft, nessa que a gente faz o draft todo ano, e não diria nem que é uma obrigação você manter ele. Eu falei que é uma chance remota dele voltar no final do ano, né? Mas mesmo que ele volte, os jogos assim dos playoffs do Fantasy pro Packers são contra o Vikings e contra o Panthers, né? 2 jogos difíceis ainda mais para um quarterback fora do ritmo, né? Mesmo que seja o Aaron Rodgers. Substituir Aaron Rodgers é uma tarefa muito difícil, essa altura do campeonato. Mas a boa notícia é que quarterback é uma posição que tem muita abundância de titulares disponíveis aí na sua liga. Qualquer liga que você for, você vai ver que tem um ou outro quarterback disponível, mesmo em ligas muito grandes, né? Quanto menor a liga, maior a chance de você encontrar uns caras, sei lá, como Carson Palmer, Andy Dalton, Tyrod Taylor e até mesmo o Derek Carr, que não tá numa fase muito boa agora, mas pode melhorar no decorrer do ano. E com um quarterback de elite a menos disponível no Fantasy, é mais um motivo para que Andrew Luck não fique sem time em nenhuma das ligas de Fantasy. É aquele negócio, se tiver Tom Brady, Deshaun Watson no seu time, você não precisa pegar o Andrew Luck, mas você pode ter certeza que alguém da sua liga aí deveria ter o Andrew Luck no seu time. Um cara desse pode fazer a diferença quando chegar a hora dos playoffs mesmo. Tyrod Taylor foi o substituto que eu consegui encontrar nas minhas ligas que eu tinha o Rodgers. A falta de armas do Tyrod Taylor no momento me preocupa, né? O Charles Clay tá machucado, o Jordan Matthews tá machucado. Então, assim, isso limita um pouco o teto do Tyrod Taylor. É muito difícil imaginar que ele vai fazer 30 pontos em um jogo sem essas armas. Mas se o teto dele não é tão alto, por outro lado, o piso do Tyrod Taylor é muito alto. E isso é algo comum em quarterbacks que conseguem correr bem. Mesmo quando ele joga mal em uma partida que ele não foi bem, ele costuma entregar uns 15 pontos ali no Fantasy, né? Isso é encorajador. E essa é uma tendência ainda maior quando ele joga dentro de casa, né? Ele dificilmente vai fazer uma pontuação muito ruim dentro de casa. E olha, a tabela dele no futuro próximo é muito boa. Nos 4 próximos jogos, 3 são em casa. Os 3 em casa são contra Tampa Bay Buccaneers, Oakland Raiders e New Orleans Saints. E fora de casa, nesse meio tempo aí, eles pegam Jets. Então, assim, é uma tabela bem interessante se você estiver precisando de alguém imediatamente. A defesa do Bucs está muito mal, então Tyrod Taylor é uma boa opção para essa semana, inclusive. Então vamos falar um pouco daqueles tribunais lá e de qual a influência que isso pode ter nas nossas ligas de fantasy. Os advogados de Ezekiel Elliott conseguiram uma vitória e adiaram a suspensão dele, que começaria já esse final de semana. Isso não quer dizer que Ezekiel Elliott não será mais suspenso esse ano, mas pelo menos há uma garantia que ele jogará as 2 próximas partidas, então você vai poder escalar o Ezekiel Elliott sem maiores problemas. Agora, para as pessoas que se precipitaram e foram pegando Alfred Morris, Darren McFadden, pode ser um pouco preocupante isso aí. Não sei se vale a pena manter esse espaço no banco para esses dois. Eu acredito que se o Ezekiel Elliott for suspenso esse ano, haverá uma divisão de corridas com o McFadden tendo vantagem, porque o McFadden ele pode ser utilizado em áreas do campo em que o Morris não pode ser utilizado. O Morris não é um running back recebedor, ele não pode fazer tudo
que o Ezekiel Elliott poderia fazer. Eu não digo nem em questão de talento, eu digo mais em questão do que ele pode oferecer em termos táticos pro time. Alfred Morris nunca recebeu mais de 17 passes em uma temporada. Por outro lado, Darren McFadden recebeu pelo menos 17 passes em todas as temporadas em que ele participou de pelo menos 7 jogos. Então, assim, é uma diferença clara. Na temporada que o McFadden foi o titular do Cowboys, ele recebeu 40 passes. Então, isso abre muito mais o playbook do Cowboys. Eles precisam mudar menos coisa quando eles botam o McFadden ali do que quando eles botam o Morris. Ainda assim, eu não venderia minha casa pelo McFadden de forma alguma. Primeiro porque eu não sei se haverá uma divisão de corridas entre ele, entre o Morris, e ainda tem o Rod Smith, que é um jovem running back ali que vem correndo bem, e alguns dizem que corre melhor até que os outros dois. Bom, eu tô achando que o McFadden vai ter mais corridas, mas mesmo se ele tiver, não dá pra ter certeza que ele vai estar correndo bem e vai conseguir sustentar essa vaga e ser um fator no final da temporada. Não dá pra ter certeza que o Rod Smith não vai ser um fator e terá uma divisão tripla e ninguém vai ter valor. Não dá pra ter certeza que a suspensão do Ezekiel Elliott não vai ser adiada, por exemplo, para o ano que vem, que ele vai continuar jogando. Então, assim, eu acho que se você tiver em ligas grandes e tiver com espaço ali no banco, você pode pegar esses caras, assim, como especulação mesmo, deixar o McFadden ali no banco. Mas em ligas menores, eu acho que não vale tanto a pena. Você pode encontrar outros caras com upside e que vão te dar um retorno mais certo aí até o final do ano. E o terceiro do tema aqui é o senhor Bill Belichick. E pra falar como ele odeia seu time de fantasy. Sim, ele não gosta nem do teu time de fantasy, nem de você. Ele não tá nem aí se você escalou o Mike Gillislee, o Chris Hogan ou quem quer que seja. Mas isso não é nenhuma novidade. Isso é algo falado ao longo dos anos. Um time com tantas armas como o Patriots, é muito difícil você prever pra onde vai a bola, quando vai a bola, quem vai receber, quem vai correr, quem não vai. E não é à toa que eu encorajei todo mundo a trocar o Mike Gillislee depois daquela semana 1, daquele jogo espetacular contra o Chiefs, onde ele fez 3 touchdowns e todo mundo ficou empolgado e falou: ah, você falou que eu não tinha que ter draftado o Mike Gillislee. Pois é, eu te falei também que você devia ter trocado ele naquele momento. Você draftou o Mike Gillislee, não trocou ele quando eu falei que você tinha que ter trocado. Agora ele já não tá valendo tanto na troca, né? Porque depois das últimas semanas, quem vai querer pagar caro por ele? Se você trocar ele, vai ser, sei lá, num bolo aí, trocando outro jogador, você bota ele no meio. Porque só ele mesmo não tem valor quase nenhum nesse momento. O Gillislee não correu para 70 jardas em nenhum dos jogos esse ano, além de não ter recebido nenhum passe. Toda a pontuação dele, toda a produção dele, todo o upside dele dependia dos touchdowns que ele poderia fazer. Até aí, você encontrava um valor, né? Porque o Bill Belichick estava usando ele bastante ali na red zone, nas últimas 20 jardas do campo. Nos primeiros 5 jogos, ele teve 18 oportunidades de correr ali naquela fase final do campo e conseguiu 4 touchdowns dessas 18 oportunidades. E aí ele tinha um confronto excelente contra o Jets essa semana. Você poderia pensar, pô, ótimo momento para ter o Gillislee, né? O Patriots vai ter oportunidade de touchdown e quando tiver oportunidade de touchdown, a gente sabe que o Mike Gillislee vai estar ali para tentar capitalizar naquelas oportunidades. Mas aí entra Bill Belichick. O Gillislee sofreu um fumble no início do jogo e a partir daí todo o plano que você poderia ter, tudo que você poderia ter imaginado foi por água abaixo. O Gillislee meio que ficou em segundo plano e o Dion Lewis que assumiu o papel principal de running back ali, inclusive ali na hora de fazer o touchdown, né? Quando teve uma oportunidade ali na goal line, quem teve essa oportunidade foi o Dion Lewis. O Mike Gillislee ficou chupando o dedo. O Patriots correu 2 vezes na red zone nessa última partida, uma com o Dion Lewis e outra com o James White, nada pro Gillislee. E assim, se você tiver o Dion Lewis agora, pode ser um ótimo momento para você conseguir trocar ele, porque ele dificilmente vai ter tanto valor como ele tem agora. Ele pode ser o running back principal no momento do Patriots, nos últimos 2 jogos, mas o time ainda tem o James White, ainda tem o Gillislee e ainda tem o Rex Burkhead, que ainda nem conseguiu ficar saudável, né? Quando ele ficar saudável, ele vai ser um fator nesse jogo também. Mas assim, se a gente soubesse, tal fulano vai ser o principal enquanto estiver saudável, ainda teria alguma segurança, mas a gente não tem essa segurança no time do Patriots. Em dado momento, o Bill Belichick pode escolher usar um ou outro, depende do confronto, depende de como ele quiser enganar o adversário, então isso é muito difícil de se prever. É bom evitar esse backfield mesmo. E não é somente seus running backs que o senhor Belichick odeia, não, ele odeia todo o seu time. Os wide receivers, por exemplo, Chris Hogan, todo mundo podia imaginar, Chris Hogan é garantido, o Brady tá usando muito ele, tá fazendo muito touchdown, não tem como errar. O Hogan tava tendo uma produção muito boa, muitos alvos, especialmente na red zone. Nas primeiras 5 partidas ele tinha recebido 10 passes na red zone, era o líder do time, né, nesse quesito, ainda é, mesmo depois desse jogo ainda é, mas o Gronk chegou perto dele. O problema é que nesse jogo agora, onde tinha tudo para ser um ótimo confronto contra a defesa do Jets e tudo mais que vocês sabem, ele recebeu só 1 passe no jogo. Ele teve uma lesão que ele saiu rapidinho, mas voltou, ele estava em campo, mas ele recebeu apenas 1 passe no jogo. Dos 5 passes que o Brady teve dentro ali da red zone, 3 foram pro Gronk, né? Então o Gronk tá chegando junto, tá mais saudável,
vai continuar acumulando uma boa parte desse ataque. Então, assim, é o único cara que dá pra você confiar mesmo. Até pela incerteza de qualquer tight end na NFL hoje, o Gronk é aquele cara que pode te entregar 20 pontos quando estiver saudável, né? Então, quando ele estiver lá, é o cara que você confia. O Brandon Cooks também tá crescendo no campeonato, tá mais entrosado com o Brady. Ele é aquele cara ali que trabalha nos passes em profundidade. A média de cada passe dele é de mais ou menos 20 jardas, né? Ele é aquele cara que é um candidato a passar de 150 jardas em qualquer jogo. Então é um cara que você escala por causa disso, mas você escala sabendo também que ele vai ter seus jogos magros, né? Então você vai ter que lidar com isso. Mas ele é um cara que tem um upside muito alto e é um cara que eu ainda considero ali um wide receiver 1, 2, aquele cara que eu escalo sem pensar muito. No mais, é muito difícil confiar em qualquer outra arma do Patriots. Assim, o Chris Hogan você vai continuar confiando porque tem o potencial de touchdown, né? A gente não leva só essa semana, às vezes na semana que vem ele volta bem. Então, assim, pode ter sido um acidente essa semana e tal, assim, mas a gente confia desconfiando também. Mas no caso dos running backs do Patriots, melhor coisa que você fazer é conseguir enfiar eles em qualquer troca, por qualquer valor aí que você conseguir, reforça outra posição que você esteja mais carente. Às vezes tem um torcedor do Patriots aí que tá empolgado com o Dion Lewis agora, você já aproveita para trocar ele agora. E essa é uma dica que serve para os próximos anos também, nos próximos drafts. É algo que é uma constante. O Belichick é um cara imprevisível, é muito difícil você prever o backfield dele, os running backs dele. Olha, para você que chegou no canal agora ou para você que não sabe, fique sabendo então que a área de comentários aqui do YouTube é o espaço ideal para a gente continuar conversando sobre fantasy. Nosso bate-papo não termina aqui, não sou só eu falando com vocês, eu quero muito saber o feedback de vocês, saber o que vocês estão achando do vídeo, saber o que vocês querem ver aqui no canal e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui, é muito melhor que deixar no Twitter porque eu não tenho só 140 caracteres para responder. Então se gostou do vídeo, deixa aquele joinha que isso ajuda demais o canal a continuar chegando a cada vez mais pessoas, a cada vez mais fanáticos por Fantasy Football, assim como eu sou e assim como eu imagino que você também seja. E não esquece de se inscrever para não perder nada aqui no canal, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui, clica no sininho de notificação que aí vocês ficam sabendo assim que começar as lives que a gente faz todo sábado. Então muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo pessoal que está acompanhando, está chegando junto nas lives, as lives cada vez mais movimentadas, cada vez mais dúvidas de vocês. Eu fico muito feliz com o crescimento do canal, muito obrigado mesmo, de coração. Tamo junto e até a próxima!